Essa noite nós vamos meditar juntos na parábola do bom samaritano, que está lá em Lucas capítulo 25. Nós vamos começar para entender o contexto, primeiramente do 25 até o 29. Nós vamos ler, depois eu queria orar com você, em nome do Senhor Jesus. Quem quer ouvir a palavra de Deus nessa noite? A palavra do Senhor restaura a alma do homem. Sem a palavra de Deus nada podemos. A palavra do Senhor diz em Lucas 10, 25 o seguinte: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Este homem fez duas perguntas incríveis a Jesus. Interessante, né? Ele vem, primeira coisa que ele pergunta a Jesus: mestre, o que irei de fazer para herdar a vida eterna? Boa pergunta ou não? Não? Quem crê que foi boa pergunta? Se você tivesse a oportunidade de sentar com Cristo, hein? Qual pergunta que você faria a Ele? Esse homem teve a oportunidade de sentar com Cristo e ele veio com essa pergunta. Eu acho que ele foi muito sábio na sua pergunta. Ele veio, perguntou claramente ao Senhor: o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E depois ele faz a segunda pergunta, ele fala: quem é o meu próximo? Agora, interessante, não é que ele queria entender, não é que ele queria absorver aquilo que Jesus ia falar com ele. Pelo contrário, ele já tinha tudo na sua boca, mas o seu coração estava longe, e ele, querendo justificar-se, ele faz essa pergunta: quem é o meu próximo? Então, interessante, né, que tem gente que faz perguntas, mas eles não querem saber a resposta. Eu chamo isso de pergunta de fariseu. Só faz a pergunta para tentar, de uma certa forma, justificar, mas não está muito interessado na resposta que vai ser dada. Era o caso desse sujeito aqui. Então, Jesus, que não perdia nenhuma oportunidade, Jesus, ele sempre aproveitava as oportunidades. Ele começa a discorrer no versículo 30. Senhor, falando, Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, aos quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pesou-se-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastaste a mais, eu te indenizarei quando voltar. Quando deste parece que ter sido o próximo, qual desses 3 homens parece ter sido o próximo que caiu nas mãos dos salteadores? Faz a pergunta a Jesus. Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e faz e procede do mesmo modo. Ou seja, vai e faz igual a esse samaritano. Então, eu queria que nós pudéssemos, antes da gente propriamente entrar na palavra, na mensagem, eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria que você inclinasse a sua cabeça e que você pudesse aí, a sua forma,
na sua simplicidade, que você pudesse orar ao Senhor e pedisse ao Senhor que Ele pudesse falar ao teu coração. A verdade é que o Senhor sabe das nossas necessidades e Ele sabe exatamente o que nós precisamos ouvir nessa noite. E nós temos que colocar na presença do Senhor o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento. Interessante que esse homem aqui, ele sabia falar, ele respondeu corretamente, mas claramente o coração dele estava longe das coisas de Deus. E nós não queremos que isso aconteça conosco nessa noite. Pai amado, eu agradeço pela exposição da Tua palavra. Eu agradeço pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar aqui nessa noite. Poderíamos estar em tantos lugares desse mundo, Senhor. Poderíamos estar desfrutando de outras coisas, mas aprove o Senhor nos trazer aqui para ouvir a Tua palavra. E eu peço que haja nessa noite a ministração do Teu Santo Espírito a cada coração, a cada vida. As pessoas que estão aqui presentes, mas as pessoas também que nos assistem pela internet. Que a poderosa mão do Senhor venha sobre nós, abrindo o nosso entendimento, nosso coração, para que possamos entender exatamente aquilo que Jesus quis passar com essa parábola. Nós oramos já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode dizer amém? Quais os personagens dessa história? Primeiro, você vai ver que a Bíblia fala que havia ali um certo homem. A gente não sabe o nome, nós não sabemos a procedência dele, nós não sabemos absolutamente nada desse homem. Só sabemos que ele descia de Jerusalém. Jerusalém está situado num lugar alto. Tá? Ele descia e ali ele caiu na mão dos salteadores, que é o segundo personagem ali. Nós não sabemos quantos, nós sabemos que eles bateram nesse homem, roubaram ele, deixaram ele à beira do caminho semi-morto. Ou seja, ali se ele continuasse ali, certamente ele morreria. E aí apresenta-se o terceiro personagem dessa história, que a Bíblia chama de o sacerdote. O sacerdote estava passando ali naquele mesmo caminho, e ele se depara com aquele homem semi-morto à beira do caminho, e ele, a Bíblia fala, usa a linguagem que ele passou ao largo. Passou ao largo, mais ou menos falar assim, ó, ele não prestou muita atenção, ele talvez estava atrasado para ir para o culto dele, ele estava atrasado para fazer as atividades dele, então ele passou e deixou aquele homem ali semi-morto. Igualmente, a Bíblia fala que apresentou-se ali um levita, e ele, da mesma forma, vendo aquele homem ali estirado, todo arrebentado, quase morrendo, ele passa ao largo e deixa aquele homem ali para morrer. A Bíblia vem e nos apresenta o quarto personagem, o bom samaritano. Samaritano era um povo que era completamente desprezado pelos judeus, porque era um povo que era misto, eles tinham se misturado, e ali o Senhor usa essa figura desse samaritano para falar, para nos ensinar nessa parábola. E a Bíblia fala que esse samaritano se compadeceu daquele homem que estava caído à beira do caminho. Ele começa a cuidar dele, ele começa a colocar ali azeite e vinho nas suas feridas, nos seus ferimentos. Ele coloca esse homem no seu animal, ele leva esse homem para uma hospedaria, ele pede àquela pessoa ali que pudesse cuidar e dá um dinheiro àquele homem e fala, se faltar alguma coisa eu vou trazer, eu vou te pagar mais, mas cuida dele. Então, essa é a história. Agora, qual o assunto principal dessa parábola? Qual o assunto que tem, qual a mensagem que o Senhor quer trazer para nós nessa noite? Jesus sempre foi cirúrgico nas suas falas, ele sempre que ele tinha oportunidade, o Senhor Jesus trazia uma palavra para que o nosso coração pudesse ser alimentado, ser confrontado e que nós pudéssemos aprender com Jesus. Interessante das parábolas que nós apenas observamos o que Jesus fala e nós tentamos, sem colocar muito da nosso ponto de vista, tentar trazer aquilo que Jesus quer passar para nós. Então, em nome do Senhor mesmo que eu oro, que a mensagem que Ele quer transmitir nessa noite seja clara para nós. O que é que Ele está querendo, qual é a mensagem que Ele quer passar? Que a necessidade, a nossa vida de fé, ela tem que ser vivida de forma
que agrade a Deus. Quem crê dessa forma, gente? Não tem como, é impossível nós vivemos a nossa vida de fé de forma que não agrade a Deus. Quando isso aí é a mensagem, ou seja, ali fala de homens e ele traz uma estrutura bem clara, ele fala de religiosos, ele fala de homens que conheciam bastante a lei, que conheciam bastante da Torá, que conheciam bastante da forma religiosa daquele povo viver. Mas é importante que nós possamos viver a nossa vida de fé de uma forma que nós vamos agradar a Deus, não só de palavras, não só de idas aos templos, mas que nós tenhamos a fé, né, firmada naquilo que a palavra de Deus nos ensina. E eu queria que nós possamos, né, juntos pensar sobre alguns assuntos. Efésios capítulo 2, versículo do 8 ao 10, fala algo muito interessante. Fala o seguinte, traz um entendimento, né, para nós que é importante que nós tenhamos, né, que a gente possa aprender com o Senhor nessa noite. Porque pela graça sois salvos, diz o versículo. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que nós pudéssemos andar nelas. Então, presta atenção, o nosso entendimento, ele com certeza ele vai produzir comportamento. E o comportamento, ele vai mudar a estrutura da nossa vida. A forma que nós, presta atenção, vou repetir, o entendimento, a forma que nós entendemos, e lembre-se, o assunto aqui é salvação, o assunto aqui é quem é o meu próximo, foram as duas perguntas que fizeram com que Jesus contasse essa parábola. Amém? Estão comigo aqui? Glória a Deus. Agora, veja bem, o entendimento, ele produz o comportamento, e sempre vai ser assim. E esse comportamento, de fato, ele vai mudar a forma que nós vivemos a nossa vida. Então, é importante que tenhamos o entendimento que a palavra de Deus nos traz, porque o entendimento da palavra vai mudar o nosso comportamento e isso vai transformar a nossa vida. Quando nós, né, vemos essa parábola e como nós entendemos esse versículo que Paulo nos explica, ele fala de 3 elementos ali que são muito importantes para que nós tenhamos um entendimento assim, claro da nossa fé, né, da graça que está sobre nós. Ele fala sobre a graça, ele fala sobre a fé e ele fala sobre as boas obras, nesses 3 versículos ali. Eu queria que você imaginasse como se fosse uma casa. A estrutura dessa casa é a graça, ou seja, não é impossível, fala com o seu irmão assim, é impossível nós adquirirmos a nossa salvação por outro meio que não seja a graça de Deus. Essa graça de Deus, fala Tito, que ela é salvadora. Essa graça de Deus, ela é santificadora. Essa graça de Deus, ela é redentora. Essa graça de Deus, ela é educadora para as nossas vidas. Sem a graça de Deus, nós não vamos conseguir. Então, aprove o Senhor nos resgatar. Aprove o Senhor usar da graça dele sobre a nossa vida. Mas nós temos que levar em consideração ali a fé, porque a palavra do Senhor diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé é o que a Bíblia chama do firme fundamento. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé, a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, que é o fundamento que nós temos, para que nós possamos adquirir essa salvação. A segurança é como se fosse, né, quando tem uma casa, se a casa não tem alicerce, com certeza essa casa vai ruir. Então a fé, ela nos possibilita, né, alcançar a salvação pela graça de Deus. Agora, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Que aqueles que se aproximam de Deus, eles primeiramente têm que crer que Ele, o Senhor, existe e que Ele se torna presenteador daqueles que nele crê. Ou seja, sem a fé é impossível. Mas nesse mesmo versículo aí, ele fala sobre as boas obras. E você, talvez, que é mais antigo,
Aí, não vou falar, não precisa levantar a mão para falar que é antigo, né? Não fica nem... Mas você lembra o que é um prumo? Um prumo é um instrumento que é usado na construção, que você pode colocar ele num prédio de vários andares. Se ele vai lá embaixo, ele vai te dizer se esse prédio está indo para a direita, está indo para a esquerda, se está torto ou não. Então, as boas obras na nossa vida, elas trabalham mais ou menos como um prumo, para ver se nós estamos na direção correta da nossa fé. É importante a graça? É essencial. É importante a fé? Sem fé não dá, não vamos conseguir alcançar a salvação da parte do Senhor. Mas as boas obras, elas vêm colaborar para que tenhamos uma vida saudável, uma vida que anda e agrada a Deus. Nós estamos tentando entender aqui o que o Senhor Jesus está falando com aquela parábola, o que o Senhor está transmitindo, aquele homem que era religioso, aquele homem que sabia muito da lei, aquele homem que conseguiu falar e responder Jesus exatamente, e o Senhor vem e testifica: respondestes bem. É isso mesmo, você está correto. Agora você tem que fazer isso que você está dizendo. Ou seja, você tem que ter obras que são compatíveis com a sua fala. Você não pode somente declarar algumas coisas e não viver aquilo que você está declarando. Era isso, por isso o Senhor vem e traz toda essa estrutura dessa história para justamente comunicar essa verdade. E que nós possamos entender um pouquinho mais sobre boas obras, porque tem dois extremos muito sérios quando se fala de boas obras. Por quê? Primeiro é quando nós supervalorizamos, e nós saímos, a maioria de nós saímos de estruturas religiosas que supervalorizavam as boas obras e não se preocupavam com a graça de Deus, não se preocupavam com a fé, que é essencial quando se trata da salvação. Ou podemos cair no outro extremo, que era abandonar as boas obras. Somente pensar que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e que nós não precisamos de ter obras mais dentro do Evangelho, que também é um erro. Olha o que diz o versículo 9 desse capítulo. Ele fala assim: pois somos feitura dele. E essa palavra feitura, ela está, quando você vai nos originais, é poemar, ou seja, é a mesma palavra que está falando sobre um poema, sobre um quadro, sobre uma obra de arte. Nós somos dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para que, igreja? Para boas obras, aos quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Eu creio que boas obras é importante. Você crê ou não? Nós não podemos desprezar isso. E nós não podemos cair num extremo e tampouco cair em outro extremo, de ignorar que nós nascemos, fomos criados em Cristo Jesus, nós somos feitura dele, nós somos como se fosse um poema escrito pelas mãos do Senhor, para que pudéssemos ter em Cristo Jesus boas obras e para que pudéssemos andar nessas boas obras. Uma fé sadia, uma fé que de fato agrada a Deus, ela entende a graça, ela entende a fé e ela entende que nós precisamos de ter obras que glorificam o nosso Deus. E agora queria que nós pudéssemos ser sinceros, tá? Eu queria que pudéssemos ser sinceros aqui, eu queria fazer 3 perguntas para você. Primeira pergunta: o que você pensa sobre boas obras? Se você pensa nisso, se é uma coisa que faz parte da sua vida, se você, isso não é algo que você pensa diariamente, não é algo que te incomoda, Então, acho que é uma pergunta importante. Queria saber se você é uma pessoa piedosa. Você é uma pessoa piedosa, não sei, queria saber que se você pensasse, agora não é você pensar no vizinho da direita ou da esquerda, é para você. Você se considera uma pessoa piedosa? E se você é intencional na prática da piedade, se é algo que você é intencional nisso. A palavra do Senhor fala muito sobre a questão da piedade. E a piedade faz parte do que nós estamos falando de boas obras. A Bíblia diz lá em Timóteo capítulo 6, versículo 6, assim: grande lucro é a piedade com contentamento.
palavra do Senhor também diz lá em Timóteo, capítulo 4, versículo 8, porque o exercício corporal para pouco tem pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa. E também fala lá em Timóteo capítulo 3, 6, diz o seguinte: grande é o mistério da piedade. Então, se você é intencional na prática da piedade, e como nós podemos definir, né, piedade? Piedade são boas obras, é aquele homem, aquela mulher que no temor do Senhor, ela ora, ela busca a presença de Deus. Um homem piedoso, a mulher piedosa, é aquela que jejua, aquela mulher, aquele homem que busca a presença de Deus, aquele que pratica esmolas, aquele que tem atos de misericórdia de um para com o outro. Então nós podemos definir a pessoa piedosa quando a pessoa pratica intencionalmente esse tipo de coisa. Quem está entendendo aqui? Então isso é importante. Agora, o que a Bíblia diz sobre boas obras? A Bíblia diz: Deus preparou para que nós andássemos nela. Foi o versículo que nós acabamos de ler. Efésios capítulo 2, versículo 10. A Bíblia também diz que a fé sem obras, presta atenção, a fé sem obras, então ele faz aqui essa conexão de fé e obras, né, Tiago capítulo 2, versículo 17, a fé sem obra é morta em si mesmo. Se a pessoa fala que tem fé e não tem obras, essa fé é morta em si mesmo. A palavra do Senhor também diz lá em Romanos capítulo 2, versículo 6, que Ele recompensará segundo as obras de cada um. Ou seja, esse tempo que nós temos aqui na terra, é um tempo que Deus, Efésios capítulo 2, versículo 10, Ele nos criou para que nós tivéssemos e andássemos em boas obras, e no dia do Senhor, Ele vai nos recompensar segundo as obras que nós fizemos no nosso corpo. Isso é importante, gente. Importante. Ou seja, o tempo que você está aqui, esse tempo que nós estamos vivendo aqui, é para que nós, no temor do Senhor, andemos na presença de Deus e nós possamos, de fato, no temor do Senhor, fazer boas obras que vão agradar ao Senhor. Quando você tiver a oportunidade de entrar ali no templo e você olha para o lado esquerdo ali, você vai ver uma placa. E naquela placa tem um versículo. Está lá em João capítulo 17, versículo 4, que diz: eu te glorifiquei na terra, consumando as obras que me confiaste para fazer. Jesus orando ao Pai, ele vem e fala assim: ó, eu te glorifiquei na terra, consumando as obras que o Senhor me confiaste. Então, obra é importante, ou seja, aquilo que eu faço aqui na terra é importante. Vocês estão comigo ou não? Podemos ter obras que agradam a Deus e podemos ter obras que desagradam a Deus. Podemos ter obras que glorificam ao Pai e podemos ter obras que envergonham o Evangelho. E tudo isso, o Senhor Deus vai trazer a sua recompensa, segundo as obras. Também fala que na prática da verdade, nós nos aproximamos da luz, a fim de que as obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, e João está falando isso. Ou seja, quando nós andamos na luz, quando nós fazemos o que é reto, nós queremos que as obras sejam manifestas. Para quê? Para quê? Para que com as obras que você faz, possa isso glorificar o nome do Senhor. Importantíssimo na nossa vida cristã saudável. Se a gente viver de outra forma, a gente vai ter dificuldades. E temos sim, como igreja, temos que aprender a crescer nisso aqui. Quando você vai lá no livro de Isaías, quero ler com você. Isaías, capítulo 1, versículo 15. Pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. O Senhor falando com aquele povo, que esse povo estava o quê? Estava se aproximando de Deus ou estava indo para longe de Deus? O que vocês acham? Não escutei. O que vocês acham? Esse povo estava se aproximando de Deus. Eles estavam estendendo a mão.
eles estavam nos louvores, eles estavam na adoração. Aí o Senhor fala assim, ó, quando estendeis as mãos, eu escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, presta atenção, está falando com gente que serve a Deus, não está falando com ímpio, não está falando com aqueles de fora, não, está falando com o povo de Deus, nessa época o povo de Deus, né? Não os ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então ele vem e começa a dar alguns conselhos, ele fala assim, ó, lavai-os, purificai-vos, tirais a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Olha o que ele fala, aprendei a fazer o bem. Então eu creio que nós, igreja do Senhor, preste atenção nisso, que eu falo isso com temor, eu creio que nós temos que voltar a aprender a fazer o bem. Eu creio que nós temos que sair da nossa liturgia diária, muitas vezes, a nossa liturgia semanal, a nossa liturgia que é feita de, né, primeiro acontece isso, depois acontece aquilo, depois nós vamos embora e a nossa vida continua como todo mundo. Então o Senhor vem e fala assim, aprendei a fazer o bem. Olha mais o que ele fala, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da viúva. Qual foi a última vez? Né? Não precisa olhar para o lado, não, agora é você aqui, nossa aqui. Qual foi a última vez que você defendeu o direito do órfão? Qual foi a última vez que nós aqui, né, nós pleiteamos, nós lutamos a causa das viúvas? Será que isso é algo passado? Não, você vai ver em vários lugares das Escrituras o Senhor falando justamente disso. Que nós devemos fazer a vontade do Senhor, entender o que é importante para Ele, deixar de fazer aquilo que desagrada o Senhor e começar a fazer aquilo que agrada o coração de Deus. E aí vem a pergunta que aquele homem fez ali, né, a Jesus, tentando se justificar. Ele sabia muito bem das palavras, ele sabia muito bem o que falar, ele sabia responder, né, ele era um escriba, era um cara entendido nas Escrituras, e ele tentando justificar, ele faz uma pergunta, ele faz, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aqui eu queria que nós pudéssemos parar um pouco, para a gente entender isso, porque é uma resposta que muda a minha história, que muda a sua história quando nós entendemos. Quem é o nosso próximo? Até que ponto nós estamos preocupados com o nosso próximo? O Senhor fala que o grande mandamento, amar Ele, né, o Senhor, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E o segundo, semelhante a esse, é amar o nosso próximo como a nós. Então, eu acho que é importante, essa pergunta que esse cara fez aqui é importante. Quem é o meu próximo? Eu vi uma história que mexeu comigo, queria compartilhar com você. Um missionário, ele era, nessa época ele não era missionário ainda, ele estava escalando uma das maiores montanhas, cadeias de montanhas do mundo, no Himalaias, lá no Tibete, e ele se depara com um grupo de homens com várias crianças. Mais tarde ele se dá conta que aquelas crianças, aquelas jovenzinhas estavam sendo raptadas. E aquilo mexeu com ele. Ele falou que ele não sabia o que fazer, ele, no meio daquela situação, ele falou que, né, a situação que ele estava ali para escalar as montanhas, aquilo já perdeu o valor, porque aquilo bagunçou a mente dele. Quando ele teve a oportunidade de ver aquelas crianças, jovenzinhas de 9, 10, 11, 12 anos, sendo tiradas das suas famílias e levadas para outros lugares para que pudessem estar agora no tráfico, né, de prostituição. Escravas. Ele decidiu que ele ia dedicar a sua vida para ser missionário naquela terra. Que ele não estaria ali mais só escalando montanhas, mas ele ia. E ele conta no seu livro sobre a história de Malia. Malia era uma jovem
de 9 anos, e ele diz que um dia ela estava na frente da sua casa, ali no norte do Tibete. Ela morava com a sua mãe, mais uma irmã mais nova e mais um irmão mais novo, e ela não tinha pai, e ela estava ali ajudando a sua mãe a criar essa família. Quando de repente aparece um homem, o Senhor já, e ele se aproxima da sua casa e entra e começa a conversar com a sua mãe e fala: que menina bonita que você tem. E ela responde: é minha filha. E ela é bastante trabalhadora, ela me ajuda com os seus irmãos. E ele falou assim: eu gostaria de fazer uma proposta, eu quero ajudar vocês. Eu quero levar ela para a capital, e ali, ela trabalhando dessa forma aqui, ela vai poder ganhar dinheiro, ela vai poder ajudar você, a sua família, a sua vida nunca mais será a mesma. E a mãe, imediatamente, ela se recusou. Ela falou assim: de forma nenhuma, eu preciso da minha filha, ela me ajuda aqui com os meus irmãos, com os irmãos dela, eu preciso, ela não pode acontecer isso. Aí o homem, ele falou assim: tá bom, eu vou voltar depois, você pensa, você não precisa me dar resposta nesse momento. E passado um tempo, esse homem, de forma muito educada, de forma muito respeitosa, ele vem e traz uma quantia muito razoável ali para aquela mãe, para aquela família que vivia numa miséria. E ela recebe aquele dinheiro, e ele falou assim: eu vim aqui para que você saiba que eu me preocupo com você, eu me preocupo com a sua família, e eu queria que você reconsiderasse e permitisse que eu pudesse levar a Melia para a cidade, e ela com certeza lá ela vai poder te ajudar, ela vai trabalhar. Eu vi que ela é trabalhadora, e ela vai poder mudar a sorte da sua casa. E aquela mãe depois, com os olhos cheios de lágrimas, mas vendo que talvez a filha ali não teria um futuro muito, um futuro que poderia ajudá-la naquela condição, ela não sabia ler. Então ela falou assim: talvez a minha filha pode ir para a cidade, lá talvez ela possa aprender a ler, talvez ela consiga ali mesmo se casar e vai ter um futuro melhor do que... E ela, de forma assim, muito dolorosa, para uma mãe, permitiu que a filha fosse com esse homem para a cidade. Ali, o que acontece? Na primeira noite, depois de uma jornada longa, ele alimenta, dá alimento a ela, permite que ela durma, e na noite seguinte, ele tira a inocência daquela jovem de 9 anos e começa a fazer dela uma escrava. E ali ele começou a abusar ela diariamente, até que partiu dali um tempo. Ele falou assim: agora você vai trabalhar, como você trabalha comigo, você vai trabalhar para outros aqui. E essa moça, ela começou a entregar e colocar droga na comida, e dar a ela bebida alcoólica para beber, e ali ela se tornou, no decorrer do tempo, uma prostituta, uma pessoa que vendia o seu corpo. E essa história não é uma história isolada, uma história que está acontecendo em muitos lugares da terra. E, infelizmente, o que às vezes a gente não entende é que nós caímos e nos fechamos numa bolha, às vezes uma bolha evangélica, e nós não entendemos aquilo que está acontecendo na terra, e a gente não consegue perceber quem é de fato o nosso próximo. E muitas pessoas que nós vemos na rua, talvez com um histórico de prostituição, a gente vê as pessoas andando assim, a gente não sabe o que aconteceu com aquela pessoa, nós não sabemos o histórico, como essa pessoa chegou a esse ponto de vender o seu corpo, de estar no meio das drogas. Eu disse para vocês um tempo, a minha esposa está adquirindo uma casa lá no meio da Kensington. E eu já fui lá algumas vezes, já é uma situação terrível, gente, terrível. Vocês vê pessoas andando em grupos como zumbis, e elas não sabem se vão para a direita, se vão para a esquerda. Eu fico falei com a Janete: você está doida, como é que a gente vai alugar essa casa aqui? Ninguém... Ela falou assim: Deus está no controle, vai acontecer alguma coisa. Eu falei: tá bom, eu não vou temar, eu não quero ser o cara que vai olhar a coisa só pelo lado financeiro. Mas, assim, vamos ver o que Deus vai fazer. Mas, assim, quando a gente se depara com uma realidade que está fora do nosso contexto, nosso coração começa a mudar. E a gente começa a falar assim: quem é o meu próximo? E o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com essa realidade que eu estou vivendo hoje? É muito fácil, muitas vezes, nós ficarmos
na nossa bolha. Muito fácil nós ficarmos no nosso meio, né, conversando com as mesmas pessoas, tendo os mesmos encontros, frequentando a mesma igreja, sempre, né, no mesmo ambiente. De uma certa forma, nós estamos protegidos, que é bom, mas, ao mesmo tempo, nós não nos expomos a uma realidade do mundo que não é a realidade essa que nós estamos vivendo. E é importante, para que nós possamos viver uma vida que agrade a Deus, nós vamos encontrar, né, pessoas moribundas, semi-mortas, como foi o caso daquele sacerdote, como foi o caso daquele levita. A Bíblia fala que eles estavam indo, provavelmente, para o seu culto, para as suas obrigações religiosas, e a Bíblia fala que eles passaram de largo. Viram aquele homem lá e não quiseram dar atenção àquela situação. Eu fico pensando, quantas vezes nós já não passamos de largo em situações que nós deveríamos estender a mão. Provérbios capítulo 31, versículo 8, tem um versículo que enche meu coração, assim, eu fico, toda vez que eu leio, fala o seguinte: abre a boca em favor do mudo, pelo direito de todos aqueles que se acham desamparados. Esse é o papel nosso, esse é o papel da igreja, de nós abrirmos a boca a favor daquele que não pode falar, abrimos a boca em favor daquele que está sendo oprimido, abrimos a boca em favor daquele que não tem força nem vigor. Por que isso? Porque isso agrada a Deus. Por isso é a vontade de Deus, isso é a vontade de Deus, que nós tenhamos esse tipo de fé, que nós possamos sair da nossa fé acadêmica, como era aquele homem, e que nós possamos ter uma fé mais prática, possamos ser intencionais e buscar a realidade que está do nosso lado. Isso aqui a gente não precisa ir muito longe, é só mesmo a gente sair do nosso meio e nós começarmos a abrir os nossos olhos para que nós possamos ver a necessidade está do lado, o próximo está do lado, e a gente precisa, nós não podemos cair nesse comodismo religioso de viver uma vida religiosa sem nos preocupar com o nosso próximo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, que o Senhor te ajude, que o Senhor me ajude, para que nós possamos repensar muitas coisas. Nós precisamos repensar muitas coisas. E a gente tem que começar, em primeiro lugar, a saber quem é o nosso próximo. A palavra do Senhor diz que a religião pura e sem mácula para com Deus e Pai é o quê? É visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo se guardar de ser contaminado com o mundo. Então nós queremos, quem quer viver uma religião pura aqui, verdadeira? Glória a Deus. Então a Bíblia vem trazer a resposta, o que é religião pura e sem mácula, é o quê? Para com Deus e Pai, é visitar os órfãos e as viúvas, ou seja, você ter boas obras, você, né, começar a se preocupar com o seu próximo. A Bíblia fala lá em Salmos capítulo 68, versículo 5, que nosso Deus, ele tem um título, ele fala que ele é o Pai dos órfãos e o juiz das viúvas. O Senhor Deus que deu esse título a ele mesmo, tá? Ele fala assim: eu sou o pai dos órfãos e eu sou o juiz das viúvas. Forte isso, gente. O Senhor não faz acepção de pessoas, mas tem um grupo de pessoas na terra que a atenção do Senhor é sobre elas. E toda vez que eu estou, né, quando eu sei que a pessoa é verdadeiramente viúva, eu fico com o pé atrás. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele é, né, que não foi eu que inventei isso, ele é o pai dos órfãos e ele é o juiz, aquele que julga a causa das viúvas. Então a gente precisa de fato entender, se nós estamos entendendo quem é o nosso próximo. A Bíblia também fala, né, quem é o meu próximo? Ela fala sobre o estrangeiro, o peregrino. Por quê? Porque ele fala, porque o povo de Deus foi peregrino na terra do Egito, então nós temos que tomar cuidado como nós tratamos. Mas eu também sou estrangeiro, somos, mas é verdade que quanto mais tempo nós somos parte da terra, quanto mais nós assimilamos
o que está aqui na terra. Quando chegam os estrangeiros e o peregrino, nossa forma de agir com eles talvez não seja como deveria e que agrada a Deus. E é verdade, porque eu sei o que estou falando. Quantas pessoas que chegam aqui são oprimidas por gente que já está aqui há mais tempo. E põe para trabalhar horas sem fios e fala assim com ela: eu sofri, você também vai sofrer, sua miserável. Sim ou não, gente? Estou mentindo aqui, não? Parece que quer descarregar naquele que está chegando aqui toda a sua mágoa, todas as suas mazelas do passado, porque sofreu, alguém fez sofrer. Então ela pega aquele que está chegando agora, o estrangeiro, o peregrino, e fala assim: agora eu peguei. Agora você vai ver com quantos paus se faz uma canoa. É verdade. Infelizmente chega até nós, os pastores. Não quero trabalhar com essa irmã de forma nenhuma. Essa irmã vai estar achando que está no tempo dos escravos. O que é isso? A gente nem come. Eu não quero trabalhar com esse irmão é duro, ele não deixa a gente nem comer. Então, gente, assim, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque o Senhor fala na palavra dele sobre esses assuntos. O Senhor destaca, né, na palavra dele sobre esses assuntos. Então, voltando aqui à parábola do semeador, né, fala sobre o estrangeiro, fala sobre os órfãos, quem é o meu próximo? Sobre as viúvas, sobre as crianças também, aqui os pequeninos. A palavra do Senhor fala assim: deixa vir a mim os pequeninos. Por quê? Porque deles é o reino de Deus. Ou seja, nós temos que ter cuidado. Importante a gente saber quem é o nosso próximo, saber que tipo de atitude nós estamos tendo com essas pessoas, porque elas são especiais para Deus. E quando eu e você, servos do Deus Altíssimo, nós não cuidamos dessas pessoas que Deus cuida, nós estamos completamente contrário àquilo que Deus está fazendo na terra. Quem está entendendo aqui? Então, voltando aqui à parábola do semeador, nós estávamos como aquele homem. Aqui isso é importante que nós vamos entender, né, essa parábola. Porque um dia a Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Então nós estávamos emocionalmente, espiritualmente mortos. Nós estávamos julgados à beira do caminho. Eu estava, não sei se você estava. Nós estávamos só a capa e osso, gente. Nós estávamos sem Deus na terra, nós estávamos fazendo o que era mal diante dos olhos do Senhor, nós estávamos espiritualmente caídos, mortos. Por quê, pastor? Por que nós estamos aqui? Porque, como a parábola que falaram que os salteadores foram lá e bateram nele até ele ficar semi-morto. E os salteadores aqui nessa parábola representam talvez as circunstâncias da vida. Talvez a vida foi tão dolorosa com você que te bateu tanto, que você ficou prostrado sem vigor, semi-morto. Ou talvez foi o diabo. Infelizmente o diabo achou uma brecha na sua vida e te arrebentou. E você ficou arrebentado ali como morto. Ou o mundo, né, as circunstâncias da vida. Não importa quem são os salteadores, na verdade, não é importante. Importante que todos nós estamos caídos. Espiritualmente, emocionalmente, estamos caídos. Essa é a história de cada um de nós. Temos que entender e temos que nos identificar com a história aqui que Jesus nos conta. E aí, passou de largo, não sei se na sua vida, na minha vida passou de largo muita gente. Falei assim: eu não vou mexer com esse cara. Esse cara dá trabalho, esse cara gosta de beber, esse cara é vagabundo, assim, todos os adjetivos possíveis você pode saber que já vieram sobre mim. E talvez já vieram sobre você também. Já te colocaram todos os adjetivos possíveis, né? Não vou citar aqui, mas você sabe bem do que eu estava falando. Você estava caído lá no meio do caminho, ao invés da estrutura religiosa poder te levantar da tua condição, passaram largo. E talvez colocaram os adjetivos em você ali. Você não quer nada com Deus. Olha aí essa sujeita. Olha o que ela está fazendo. Ela já tentou tantas vezes e não consegue. Esse tipo de gente não
não dá, esse tipo de gente não funciona, esse tipo de gente, né, esse povo não presta, definitivamente, eu não quero nada com esse povo. É o tipo de coisa que nós ouvimos falar das estruturas religiosas. Passou o sacerdote, falou assim, esse sujeito não dá. Primeiro que ele está caído já, vai sujar a minha roupa. Né? Eu vou para o culto agora, como é que eu vou parar agora para dar assistência a esse cara? Vai me sujar todo, vai me atrasar todo, vai fazer com que eu me atrase para as minhas atividades religiosas. Talvez passou o levita ali também, da mesma forma, já vou para o meu ensaio, eu não dou tempo para ficar com esse cara vai me atrasar, esse cara vai ficar perturbando, depois sei lá o que aconteceu, vai ver, ele está bêbado aí, eu não vou mexer com bêbado, definitivamente não quero mexer com bêbado, eu tenho coisa mais importante para fazer na minha vida. E assim passou de largo. A Bíblia fala que vem o bom samaritano, um cara que talvez, você vai ser o último cara que eu poderia contar com ele. E esse bom samaritano, sabe quem que ele é, gente? É Jesus. Jesus nos viu caído na sarjeta, numa condição de morte, e nos levantou dessa condição de vergonha. Eu queria que você desse um glória a Deus, porque está falando com você nessa noite. Eu que estava naquela situação, você que estava na situação, e o Senhor nos encontrou. Ele não só nos encontrou, não, Ele veio e nos levantou, gente. Ele nos encontra e Ele nos levanta. Ele não deixou que nós ficássemos caídos naquele lugar que nós estávamos. Eu não sei onde que você está caído, mas eu sei com certeza, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu sei que um dia você teve caído, e o Senhor da glória te viu. O Senhor da glória te viu naquele lugar que você estava. Não era porque você tinha força para levantar, não. Foi o Senhor que foi até você. Se dependesse de você, você continuaria ali prostrado, lá com aquela... E as pessoas passando, o mundo seguindo, indo e voltando. E você estaria ali prostrado, morrendo, 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 morrendo. O Senhor vai, te encontra, o Senhor te levanta. O Senhor começa a cuidar das suas feridas, porque você também tinha feridas como eu tive, muitas, muitas feridas da alma, né? Feridas físicas, mas também feridas emocionais. Por quê? Porque o mundo bateu em vocês. As circunstâncias bateu demais em vocês. Foi batendo, foi batendo, foi batendo, foi abrindo feridas. E ali estava prostrado, porque já não estava aguentando mais. A Bíblia fala que ele começou a colocar azeite e vinho, azeite e vinho. Alegria e a unção do Espírito Santo. Alegria e a unção do Espírito Santo. Alegria e a unção do Espírito Santo. Curando as feridas da alma, as feridas mais profundas, né, de dentro do coração humano. Feridas que talvez os olhos humanos não podem ver, mas o Senhor viu. E o Senhor foi curando, 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 transformando. E eu tenho certeza que esse processo, que nós chamamos isso de processo, né, a santificação, continua na vida de muitas pessoas. E toda vez que nós nos aproximamos de Jesus, Ele vem para curar as feridas. Toda vez que nós nos aproximamos de Jesus, Ele vem para curar, né, e trazer alegria. Vinho fala da alegria. Alegria que Ele nos dá de servir a Ele. Tremendo isso, tremendo isso. E aí, o que Ele faz? A Bíblia fala que ele teve compaixão. O texto está lá no texto. O samaritano teve compaixão do caído. O Senhor teve compaixão de nós, gente. Compaixão, Ele viu a nossa miséria, a nossa desgraça. Ele viu a nossa condição, Ele teve compaixão, nos levantou, curou as nossas feridas. A Bíblia fala que Ele colocou no animal e levou para a hospedaria. Eu quero crer que a hospedaria é a igreja do Deus vivo. O Senhor colocou muitos de vocês aqui na igreja para serem curados, gente. Para serem, né, transformados pelo poder de Deus. As feridas que foram feitas pelo mundo, elas precisam ser arrancadas em nome de Jesus. Situações que ficaram pendentes aí da vida pregressa, isso tem que ser arrancado em nome de Jesus. A hospedaria é onde você é cuidado, onde você tem, né, um cuidado especial da parte de Deus.
E a igreja do Senhor é para isso, para que você, através do corpo de Cristo, da igreja sem ruga, sem mácula, a igreja do Cristo vivo, você possa receber palavra de vida eterna e ser transformado pelo poder de Deus. A obra redentora do Senhor, aprove o Senhor levantar a igreja. Ele fala assim, ó, as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja, contra o povo de Deus. E o Senhor está nesse negócio ainda de curar pessoas, o Senhor está nesse lugar, nesse negócio de alcançar pessoas. O bom samaritano representa Jesus e a hospedaria representa a igreja. E eu queria, em nome do Senhor Jesus, que nós pudéssemos repensar a nossa vida de ser igreja. Ser igreja. A vontade de Deus é que nós tenhamos uma fé que seja madura. A vontade de Deus é que nós possamos reconhecer que pela graça somos salvos mediante a fé, que isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Para quê? Para que ninguém se glorie. Mas agora nós em Cristo Jesus, nós somos feitura dele, criados em Cristo. Para quê? Para boas obras. Para quê? Para que nós pudéssemos andar nelas. Então as obras acompanham a graça, a fé, as obras, são parte da nossa caminhada cristã. Nós não podemos abrir mão de fazer a vontade de Deus. Nós não podemos abrir mão de andar em novidade de vida e que nós possamos amar aquilo que Deus ama e que nós possamos aborrecer aquilo que Deus aborrece. Se nós não nos atentarmos a isso, o que acontece conosco é que nós temos uma tendência a cair na vida religiosa, que muitas pessoas têm caído. Em nome de Jesus, eu me nego a cair nesse tipo de vida. Eu não vou cair nesse tipo de vida. Eu espero que você também não caia nesse tipo de vida, na vida religiosa, de ver as pessoas caídas e não se compadecer mais delas. Eu pediria que você pensasse nisso. Quantas oportunidades que nós temos, que nós permitimos que passem despercebidas. E a gente começa a fazer, eu sei porque sempre é uma luta. Se nós vamos ajudar, se nós vamos estender a mão, se nós vamos de fato fazer aquilo que o Senhor Jesus espera de nós. E nessa noite eu tenho 3 apelos para fazer. Preste atenção. O primeiro apelo é você que sempre, você sabe, não vai levantar a mão, eu não vou chamar você aqui na frente. Isso é uma coisa muito particular, mas você sabe que você sempre está passando ao largo. As pessoas estão caindo, o Senhor tem permitido que seus olhos vejam as pessoas, e você tem passado ao largo. Você tem se portado como aquele levita, você tem se portado como aquele sacerdote, você está fingindo, fazendo cara de paisagem, como não é com você, que você não tem nada com isso, e você se esqueceu que você é o representante de Deus na terra. Você tem o Espírito Santo, você foi capacitado por Deus para ter boas obras, você foi comprado com o sangue do Senhor Jesus, para que você fosse a manifestação do Cristo vivo aqui na terra, no meio dos homens. Se você tem se identificado com essa turma que passa ao largo, eu queria que você guardasse aí. Segundo apelo, você que quer recomeçar. Você reconhece que um dia você estava andando e você tinha um coração muito mais sensível com as coisas de Deus. Você era um cara muito mais generoso, um cara muito mais dado, uma pessoa muito mais entregue à obra. Hoje você é cheio de desculpas. Hoje você é um cara que tem muitas argumentações, mas você não faz aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Então você foi talvez se sustentando numa doutrina, numa teologia que fala que nós somos salvos sim pela graça, mediante a fé, e é verdade isso. Mas nós somos criados em Cristo Jesus para termos boas obras. Então as obras acompanham aquele que crê.
E eu queria que nessa turma que talvez que precisa recomeçar, ou seja, eu preciso rever os meus conceitos, eu preciso de fato eu preciso. Eu não vou continuar vivendo essa vida religiosa de vir uma vez por semana. E às vezes aqueles que são fiéis vêm uma vez por semana. Tem gente que não vem uma vez por semana mais porque talvez crê que igreja não é importante mais. Congregar não é importante mais. Eu quero te dizer, preste atenção, congregar é importante. Porque na congregação nós somos confrontados. Na congregação nós somos renovados em Deus. A Bíblia fala quando 2 ou mais estiverem juntos no seu nome. Então é necessário que na coletividade nós possamos adorar a Deus. Não quer dizer que você não vai ter o seu relacionamento pessoal com o Senhor, na sua individualidade, mas na coletividade nós adoramos a Deus. Então, eu queria perguntar se você crê que precisa renovar, repensar, recomeçar a sua caminhada de fé, de forma muito mais saudável, de forma muito mais focada naquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada o Senhor. E terceiro, se você talvez talvez você está ainda caído. Você talvez já não se identifica com o sacerdote que passa de lado, mas talvez você é a pessoa que está ali do lado, lá caído ainda. Você não conseguiu se levantar. Quero te dizer nessa noite que o mesmo Jesus, que um dia me viu caído e me levantou, o mesmo Jesus que viu tantos de vocês caídos e foi lá te levantar, esse mesmo Jesus está aqui nessa noite. Ele pode te levantar independente do que você fez na vida, independente dos seus fracassos, das suas mazelas, independente das suas lutas, independente do que aconteceu no seu passado. O nosso Deus, Ele se compadece de você. Você é precioso aos olhos do Senhor. Ele quer curar suas feridas, Ele quer restaurar sua sorte. Ele quer fazer que tudo se torne novo na sua vida. E você tem que crer nisso. Que a mesma compaixão que levantou esse homem na história que nós lemos, é a mesma compaixão que o Senhor Deus tem pela sua vida. E é a vontade dEle te levantar nessa noite. E eu queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos adorar a Deus. Enquanto os irmãos adoram o Senhor, nos levam à adoração a Deus. Eu queria que você tivesse um tempo para pensar na sua vida, pensar na sua história, pensar como é que você tem conduzido a sua vida com Deus, se a sua vida de fato tem agradado a Deus, se você tem se identificado mais com aquele levita que passa ao largo, com aquele sacerdote que passa ao largo, ou você tem se identificado mais, talvez, com aquele que estende a mão. Feche seus olhos e vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus.